Fala galera, eu sou o professor Cleiton Batista e sejam muito bem-vindos ao canal Educação Física em Pauta. Na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre a história do negro no futebol brasileiro. Você sabia que o futebol chegou ao Brasil como um esporte de elite? Como muitos de vocês já sabem, o futebol surge na Inglaterra e por lá ele já era jogado por operários de fábricas. Mas o futebol chega ao Brasil por meio dos estudantes de classe alta, que voltavam do Reino Unido com bolas e chuteiras na bagagem, como foram os casos de Charles Miller e Oscar Cox, os pioneiros da modalidade no Brasil. No entanto, não demorou muito para que o futebol conquistasse os operários e trabalhadores também do Brasil. Em São Paulo, o primeiro clube que se tem notícia fundado com a participação de um negro foi a Ponte Preta, de Campinas. O clube foi fundado em 1900 e teve entre seus fundadores Miguel do Carmo, que também foi um dos primeiros jogadores da equipe e talvez o primeiro atleta negro no futebol brasileiro. Um dos exemplos mais simbólicos é o do Bangu Atlético Clube, time fundado por ingleses, mas formado em grande parte pelos operários da fábrica de tecidos Bangu, no subúrbio do Rio de Janeiro. O clube foi o primeiro do Rio a escalar um atleta negro, Francisco Carregal, em 1905. O feito fez com que, em 1907, a Liga Metropolitana de Futebol, equivalente à atual FERJ, publicasse uma nota proibindo o registro de pessoas de cor como atletas amadores de futebol. O clube, então, optou por abandonar a liga e não disputar mais o Campeonato Carioca naquele momento. O Bangu ficou conhecido como um clube símbolo da luta contra o racismo no futebol brasileiro, mas foi o Vasco da Gama que entrou para a história ao conquistar um título com um plantel formado quase que inteiramente por jogadores negros. O clube, que em 1905 já havia elegido um presidente mulato, Cândido José de Araújo, foi campeão carioca em 1923, seu ano de estreia na primeira divisão, e despertou a ira dos rivais. Os camisas negras, como ficou conhecido esse time do Vasco, são um divisor de águas pela maneira como expuseram a questão racial dentro do futebol. Em um ano, os cruz-maltinos foram do triunfo da segunda divisão à maior glória do Rio de Janeiro, e com uma campanha incrível, com 12 vitórias em 14 jogos. Um sucesso dentro de campo que se refletia inevitavelmente nas arquibancadas, com milhares de torcedores atraídos aos jogos. No ano seguinte, Fluminense, Flamengo, Botafogo e outros times abandonaram a liga e fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, entidade à qual o Vasco só poderia se filiar se dispensasse seus 12 atletas negros, o que o clube se recusou a fazer. Apesar do grande racismo no futebol brasileiro no início do século XX, o primeiro grande ídolo da modalidade no nosso país foi justamente um mulato. Filho de um alemão com uma brasileira negra, Arthur Friedenreich foi o maior jogador brasileiro na época do futebol amador. Autor do gol que daria o primeiro título à seleção brasileira, o Sul-Americano de 1919, Friedenreich era mulato e tinha olhos verdes. Uma curiosidade sobre o atleta era que, antes de entrar em campo, o atacante esticava o cabelo rente ao couro cabeludo para parecer mais branco. E essa curiosidade, esse detalhe, ajuda a gente a entender como a questão racial era muito forte nessa época. A profissionalização do futebol no Brasil foi um grande passo para a redução do racismo na modalidade. Como os atletas passaram a ser contratados e pagos de acordo com seu nível técnico, a cor de pele dos jogadores passou a ser uma questão menos importante. A nova situação do futebol brasileiro propiciou o reconhecimento de talentos como Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que encantou o mundo na Copa de 1938 na França. Antes disso, a presença de negros na seleção brasileira ainda era vista com maus olhos. Em 1921, por exemplo, o então presidente Epitácio Pessoa sugeriu que não fossem convocados jogadores negros para a disputa do Sul-Americano,
para que fosse projetada no exterior uma imagem composta pelo melhor da sociedade brasileira. No entanto, a popularização do futebol ao longo do século passado o expandiu a todas as camadas sociais do país, e negros como Domingos da Guia, Leônidas, Barbosa, Nilton Santos e muitos outros foram conquistando seu espaço nos clubes e na seleção e agregando valor ao futebol brasileiro. É verdade que, apesar da evolução, nem sempre o respeito imperou no futebol, como no resto do Brasil. O racismo ainda era fortíssimo da década de 1930, mesmo com o sucesso de tantos craques. Anos depois, com as derrotas nas Copas de 1950 e 1954, criaram um estigma que teve em Barbosa a sua maior vítima. As glórias muitas vezes foram sobrepostas por preconceitos. Ainda assim, 80 anos depois, dá para dizer que o futebol brasileiro deu a passos largos diante da questão. E se o Brasil tem tanto reconhecimento internacional, deve isso justamente à caminhada dos negros em sua luta pelo reconhecimento na sociedade brasileira. Atualmente, ainda não é possível dizer que o futebol brasileiro se viu livre do racismo. No entanto, é evidente o reconhecimento da participação do negro no desenvolvimento do futebol do país, a ponto de o melhor jogador de todos os tempos, eleito atleta do século XX, Pelé, ser negro e não precisar mais esticar o cabelo para ter seu talento reconhecido. E assim terminamos nossa videoaula de hoje. Escreva nos comentários o que você achou dessa videoaula e qual tema você gostaria de ver aqui no canal. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima aula!